Pai. Obrigado pela operação da sua palavra em nós. Pela operação da sua palavra em nós, essa palavra na qual nós somos gerados, essa palavra na qual nós estamos crescendo e frutificando. Nós te agradecemos, Pai, porque poder é manifesto no meio dessa palavra. Poder é manifesto no meio dessa palavra. Nós conhecemos a liberdade, nós conhecemos a verdade, e a verdade está nos libertando. A verdade já nos libertou. Nós te agradecemos por isso hoje, Pai. Nós te agradecemos por isso hoje. Por graça derramada sobre cada um que está aqui, sobre os que estão mergulhados pela primeira vez. Nós te agradecemos, Pai, porque essa palavra de fato se multiplica a 30, 60, 100 por um. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nenhum obstáculo os impede de receber a palavra. Todo obstáculo está no chão agora mesmo. E essa palavra flui sobre a mente, sobre o coração de cada um deles. Aleluia. Amém, amém, amém. Deus é bom, Deus é bom. Hoje nós não teríamos sala, amém, mas nós teremos também um tempo de ministração no final. Seja bem-vindo. Para quem está aqui a primeira vez, para quem está aqui todas as vezes, eu quero te lembrar que você é livre para fazer perguntas. Então, se você tiver perguntas, coloque aí no chat. Nós vamos responder, sim, as perguntas. Você também é livre para reagir, amém? Reaja aí no chat. Reaja também, se quiser reagir no microfone, falar amém aí, você pode falar, fique à vontade, amém? Fique à vontade aí para reagir da forma como você quiser. Quantos aqui sabem que a gente recebe da palavra dessa forma? Amém significa justamente uma concordância de fé, significa que você está concordando com aquilo que você está ouvindo. Se você diz glória a Deus, você diz eu recebo, você está recebendo ainda mais a palavra. Amém? Então eu te encorajo, de fato, a isso, a reagir, a fazer suas perguntas, não fique envergonhado, seja a sua primeira vez, seja outras vezes, não fique envergonhado, amém? Você pode perguntar. E nós estamos nesse tema, essa semana, eu tenho quase certeza que você já ouviu essa expressão alguma vez aí, nas profecias, no discipulado também, que é o tema Justiça de Deus em Cristo. Nós estamos no módulo do mergulhado, nesse módulo de realidade da nova criação. Realidade da nova criação, quem teve no discipulado de sexta aí, nós estamos na mesma série, amém? Então nós temos falado sobre esses aspectos da nova criação, sobre esses aspectos da nossa identidade em Cristo, da nossa identidade em Cristo, de quem nós nos tornamos de fato, do que de fato aconteceu do dia que nós nascemos de novo em diante. Nós sabemos que nós somos comprados, nós sabemos que nós somos salvos, mas há também uma identidade, uma natureza na qual nós nascemos. E é isso que nós temos mergulhado, e agora nós estamos nessa etapa de conhecer a respeito da justiça de Deus em Cristo. Da justiça de Deus a que nós nos tornamos. Nós temos, de fato, uma nova natureza. Nós recebemos uma nova natureza. A palavra vai dizer que nós somos gerados. Estava orando isso aqui, está lá em 2 Pedro, que nós somos gerados de uma semente incorruptível, a palavra de Deus. E desde o dia que nós somos gerados na palavra, nós somos gerados em Deus. Deus se tornou nosso Pai quando nós nascemos de novo. Não mais o nosso Pai terreno, amém. Nosso Pai terreno, ele também exerceu paternidade sobre nós, mas no dia em que nós nascemos de novo, o Pai, de fato, de quem nós somos, em essência, é Deus. Deus é o nosso Pai, e por ele ser o nosso Pai, nós temos agora uma nova natureza, nós temos agora uma nova identidade e também uma nova posição em Cristo. Uma nova natureza, uma nova identidade e uma nova posição. Amém. Uma identidade, de fato, de filhos de Deus. Uma identidade na qual nós nos tornamos filhos de Deus. Uma natureza de santidade, agora nós nos tornamos santos em Cristo Jesus. Essa natureza, de fato, a mesma natureza do seu Pai. De santos, de fato, se você for ler, nós estávamos citando isso há um tempo atrás, se você for ler as cartas de Paulo, você sempre vai ver aos santos da Galácia, aos santos de Corinto, aos santos que estão em Filipos. Em todas as cartas você vai ver, de fato, Paulo descrevendo eles como santos, porque essa era a natureza que eles haviam recebido. Essa era a natureza que eles tinham agora. E também uma nova posição, que é o que nós vamos mergulhar hoje, que é hoje, ao longo dessa semana, amém? Quantos aqui sabem que são 4 dias aí, começando hoje, depois amanhã, quarta e quinta, mergulhando nessa realidade da justiça de Deus. Essa posição de que nós temos, então eu falei de uma identidade, filho de Deus,
uma natureza santos e uma posição de justiça de Deus em Cristo. Nós temos uma posição de justiça de Deus em Cristo, uma vez que nós somos recriados nesse novo nascimento, nós somos recolocados nessa posição. A obra consumada de Jesus nos colocou nessa posição na qual a gente nunca deveria ter saído. Nessa posição da qual a gente nunca deveria ter saído, nós estávamos separados por causa do pecado, estávamos de fato numa posição inferior, de fato numa posição em que nós não podíamos nos aproximar de Deus. Mas Deus, de fato, por meio do novo nascimento, por meio da obra consumada de Cristo Jesus, Jesus morrendo e ressuscitando na cruz, de fato ele nos colocou em uma nova condição. Deus agora está nos considerando justos. Deus agora está considerando justos por causa do que Cristo fez. Por causa do que Cristo fez. Então nós vamos mergulhar nisso aí hoje. E talvez você pense a respeito desse termo, justiça de Deus, na primeira vez que você ouviu. Nossa, deve ser alguma coisa de tribunal, né? Alguma coisa nesse sentido. Como que a gente relaciona esse termo, justiça de Deus, esse termo que é uma posição, que é uma identidade, com sendo que justiça eu conheço aqui, a justiça da terra, que é lá o tribunal, tem lá o STJD, o STF, tem lá aquele juiz que julga os casos, tem aquela série que eu assisto, tem lá o juiz que chega e bate martelo, o tribunal, essas coisas. E está relacionado com isso também, a nossa posição também está relacionada com isso. Eu quero que você entenda um pouco disso comigo hoje. Hoje é uma introdução, amém? Amanhã nós vamos continuar mergulhando nisso. Nós vamos continuar mergulhando nisso ao longo da semana. Mas olha o que está lá em Salmos 89, 14. Para quem é novo, aqui é a primeira vez mergulhados, nós lemos bastante a Bíblia, amém? Isso é um tempo de ensino, então nós vamos mergulhar de fato na palavra de Deus. Fique tranquilo, os textos estão sendo colocados aí no chat, como já é de costume no discipulado. Mas nós vamos mergulhar em bastante textos. Alguns eu vou pedir para você abrir, outros eu vou apenas ler aqui. Amém? Esse eu vou apenas ler. E está lá em Salmos 89, 14. Olha o que está escrito. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. A retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. Algumas versões vão dizer as bases do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Existe um outro texto também, de Isaías 3. Isaías capítulo 3, versículo 13. Olha o que vai dizer. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. O Senhor toma o seu lugar no tribunal. Levanta-se para julgar os povos. Levanta-se para julgar os povos. Poucas pessoas têm conhecimento disso. Algumas têm também, por causa de tudo que é ensinado por aí, de que no céu existem tribunais. Existem, de fato, tribunais no céu, existem cortes no céu. O trono de Deus, ele é, de fato, um tribunal, amém? É, de fato, a corte suprema que define, que julga todas as coisas. Fique tranquilo que nós vamos entender mais disso, hoje, amanhã também. Mas, de fato, existe isso. Se você for olhar para a palavra de Deus, você vai perceber que existe um juiz, você vai perceber que existe um acusador. A palavra vai descrever o diabo como um acusador. A palavra vai descrever também que existe um advogado, Jesus. Vai descrever, de fato, diversos elementos de um tribunal. Que é, de fato, como as coisas são no reino de Deus, as coisas têm esse aspecto de tribunal e você vai entender a sua posição nisso. Em que lugar você está. Amém? Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Existe mais um texto de Salmo 7:11, também não precisa abrir, que diz: Deus é um juiz justo. Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. E aí você pode estar pensando aí, ele está falando de justiça, ele está falando dessas coisas. Fique tranquilo que não é bem aquela... Talvez você esteja pensando no tom daquela frase, que é a frase que diz o seguinte: Deus é amor, mas também é justiça, viu? Vocês ficam aí ensinando e pregando que eu sou santo, que eu sou justo agora, que essa é a minha nova natureza, mas Deus é amor, mas também é justiça. Esse negócio de graça aí, mas Deus é justiça também. Calma que nós vamos aprofundar melhor nisso. Amém? Deus, de fato, é um bom pai, isso não muda.
Deus, de fato, tem uma boa natureza, um caráter, de fato, de bondade. Isso não muda. Amém? Mas, de fato, Deus, ele possui um papel, não vou dizer nem um papel, ele possui, de fato, um caráter, uma natureza de pai. A palavra vai dizer que ele é o pai dos espíritos, a palavra vai dizer que ele é pai em diversos lugares. Jesus vai se referir a Deus como um pai. Amém? Ele vai falar, meu pai que está no céu, ele vai falar, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. E isso até irritava os fariseus, amém? Como que ele pode escrever Jesus, Deus como um pai? Porque os fariseus e todo mundo que veio antes de Jesus só conseguia enxergar uma parte de quem Deus é. Uma parte de quem Deus é. De fato, Deus, ele possui ele é um pai, ele é um bom pai, ele é de fato um bom pai, ele possui essa natureza, esse caráter, é quem ele é. E nós somos filhos, amém? E Deus também possui sobre a terra, como os textos que nós lemos, uma posição como juiz. Uma posição como juiz. Deus possui uma posição como juiz. Então, Deus, ele é pai, mas ele também possui uma posição como juiz. E nós vamos entender que até como juiz, ele é um bom juiz. Ele é um juiz perfeito. E vamos aí comigo para Hebreus 12. Esse texto eu quero que você abra comigo aí. Hebreus 12. Em Hebreus 12 nós vemos isso, nós vemos Deus, de fato, são descritos diversos aspectos a respeito de Deus ali. E o versículo 9, eu quero que você vá primeiro para o versículo 9 comigo aí. Versículo 9. Deixa eu abrir aqui. Só estou com 23. Aleluia. Hebreus 12. Hebreus 12, 9. Pessoal aí do suporte, eu esqueci de avisar desse texto. Se puderem colocar no chat aí, por favor. Hebreus 12, versículo 9. Nós vamos ler o 9, depois nós vamos ler o 23, amém? Versículo 9, depois versículo 23. Eu vou ler o 9, depois quero que alguém leia o 23, pode ser? Alguém aí, como o pastor diz, um corajoso, uma corajosa aí, para ler o versículo 23 de Hebreus 12. Mas eu vou começar lendo o 9, olha o que está escrito. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam. Nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual. Algumas versões vão dizer ao Pai dos Espíritos. Está falando de Deus Pai aqui. Deus como um Pai. Está revelando, de fato, algo do caráter de Deus, algo da natureza de Deus, que é Pai. Significa a origem das coisas. Deus Pai é a sua origem, amém? Você é filho dele. Para assim vivemos. Então, esse texto, esse versículo 9, descreve a respeito da paternidade de Deus, dessa realidade de Deus, de fato, como um pai. Agora, alguém pode ler aí Hebreus 12, versículo 23. Amém. Vou ler Hebreus Amém. 12, 23. A Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados. Amém, amém. Esse texto aí já deu um spoiler, amém. Ele está descrevendo um juiz, ele está descrevendo os espíritos dos justos. Está falando de você, amém. Já é um spoiler aí. Mas, de fato, nós vemos aqui. Primeiro, nós vimos o versículo 9, de fato, descrevendo ali o Pai, amém? Deus como Pai dos espíritos. E aqui ele vai descrever de novo os espíritos dos justos, está falando de você. Mas ele vai dizer, diante de uma assembleia, Deus, ele vai descrever Deus como um juiz de todos. Vai descrever Deus como um juiz de todos. Ele é revelado ali como um juiz. E a razão para isso é porque ele está, de fato, descrevendo, em diversos lugares, vai descrever a respeito desse sistema judicial do céu. Desse sistema judicial que o céu tem. E como juiz, Deus ele tem, de fato, a palavra final. Ele é aquele que bate o martelo, como um juiz que você vê aí na terra, que ele vai ouvir um lado, ele vai ouvir o outro lado. Tem ali até um júri que também julga, mas de fato quem bate o martelo, quem decreta a decisão é o juiz. Da mesma maneira, no sistema de justiça dos céus, Deus é esse juiz. Deus é esse juiz que traz ordem às coisas. Deus é esse juiz que promove, de fato, os vereditos, os julgamentos, as sentenças, a ordem.
Deus está com esse papel de ser o juiz. Então, de fato, o Pai, e ele também é Pai, nós lemos isso no versículo 9, também é o juiz. Fique tranquilo, nós vamos mergulhar mais nisso. Então, de tudo isso que nós falamos, você precisa compreender a partir de agora que Deus é Pai e também é juiz. E como um pai, de fato, ele carrega tudo aquilo que nós falamos. Ele é bom, ele é, de fato, muito bom, amém? Muito acima, nós sempre citamos esse texto, quanto mais o Pai Celestial nos dará todas as coisas, amém? Quando se compara com o Pai terreno, seu Pai é perfeitamente bom. E eu estou dizendo bom, de fato, com todas as palavras, com o significado que você conhece de bom. Não é um bom que é adulterado, não. Ele é bom, mas no sentido ali dele, que eu não entendo muito bem. Não, é no sentido de fato de bom mesmo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo o Pai das luzes. Tudo que é bom vem dele. Tudo que é bom vem dele, tudo que é mal não vem dele. Amém? Isso não muda. É o caráter de Deus. E como um pai, ele de fato carrega no seu coração, de fato, a vontade dele para sua família, os desejos dele para sua família, um sonho dele para sua família, essa vontade de fato para os filhos que é sempre boa, sempre perfeita, sempre agradável. Amém? Essa é a vontade do pai. Essa é a vontade do pai. E ele deseja de fato ver isso. Ele deseja de fato manifestar isso sobre todos os filhos, a vontade perfeita e boa dele. Isso não muda. Mas Deus também é um juiz de todos, que é o texto que a gente leu. Ele também é o juiz de todos. E ele julga também com decisões judiciais, amém? Em justiça, santidade, sem parcialidade. Nós vamos entender isso melhor. Ele deve, de fato, criar como que Deus ele equilibra as duas coisas. As duas coisas precisam estar equilibradas, amém? Deus, de fato, fazendo sua vontade como um pai, mas também julgando o mundo com justiça. E isso existe, de fato, isso precisa estar balanceado e equilibrado, porque Deus não pode ir contra si mesmo. Deus, como um juiz, julgando todas as coisas, ele não pode ir contra esse sistema de justiça que é dos céus, mas que quantos aqui sabem que isso parte dele? É um senso de justiça de Deus. Amém? E ele julga, de fato, com justiça. Mas ele também é um pai, então, de fato, ele precisava, e nós vamos entender isso melhor, estabelecer e fazer se cumprir o plano dele como um pai, mas sem, de fato, tirar aquilo que ele também tinha de atribuição como juiz. E aí nós vamos entender o plano perfeito que ele realizou. É importante que você compreenda isso para que você compreenda a perfeição do que Deus realizou em Cristo Jesus. A perfeição do que Deus realizou em Cristo Jesus. Então, Deus, ele precisou, de fato, criar um caminho como um pai, isso como um pai, Deus como um pai, precisou criar um caminho legalmente aceitável para estabelecer a vontade dele. Um caminho que não mudava ali as coisas, que não adulterava o próprio senso de justiça dele, o próprio senso de justiça que ele havia criado, o senso de justiça dos céus. Estão entendendo até aqui? Está fazendo sentido? Nós vamos aprofundar ainda mais, você pode colocar perguntas aí, amém? Mas, de fato, Deus, para estabelecer o seu plano, para fazer cumprir o seu plano, ele não podia passar por cima dessa atribuição que ele tinha. Dessa atribuição que ele tinha como juiz. E o que isso quer dizer? Nenhum juiz ele pode sair fazendo sua própria vontade por aí. Estou falando sobre Deus como juiz agora. Nenhum juiz ele pode só sair fazendo sua vontade por aí, absolvendo quem ele quiser, condenando quem ele quiser. Ele não pode simplesmente ir e absolver um culpado por vontade própria, nem mesmo condenar um inocente por vontade própria. Ok? Isso pode acontecer em alguns lugares, mas todo mundo, quando vê isso, tem ali um senso de esse negócio não tá correto. Porque é um senso de justiça. Amém? E a gente vê, de fato, esse princípio muito claro no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, que apesar de Deus como um pai, você vai ver a vontade de Deus como um pai ao longo de todo o Antigo Testamento, desejando, de fato, manifestar prosperidade para os filhos, desejando, de fato, que os filhos, que a terra, a humanidade vivesse bem, aqueles que tinham aliança com ele, vivessem bem, vivessem em prosperidade, vivessem em saúde, vivessem, de fato, acima, perdão, da morte, debaixo da bênção dele.
Amém? Era isso que você via no Antigo Testamento, porque Deus, de fato, ele desejava isso. Mas antes de Jesus, ele estava, de certa forma, impedido de manifestar toda a sua bondade, toda a sua vontade como um pai, pela própria justiça dele. Porque aqueles que estavam antes de Jesus não eram nascidos de novo. Porque aqueles que estavam antes de Jesus estavam separados de Deus pela morte, por causa da natureza que eles tinham. Eles não podiam desfrutar da totalidade, da paternidade, da vontade de Deus por causa disso. Porque Deus estava impedido por isso, por causa da justiça dele, porque ele também era um justo juiz. Ele também era um justo juiz, então e ainda assim, Deus, como um justo juiz, conseguia de fato manifestar bênção a eles. Conseguia de fato manifestar bênção a eles até o máximo que ele conseguia. Amém. E aí você vê Deus de fato trazendo eles para perto, dizendo, as pessoas pensam às vezes que, e amém, nós não estamos mais na lei, nós estamos livres da lei, mas a lei, naquele sentido, lá naquela época, amém, a lei foi para aquele tempo, ela existia de fato, e Deus colocou muito sis ali, nós não vivemos um tempo de si mais, amém, mas naquele tempo, as pessoas olham muito para a maldição da lei, mas a maldição da lei era algo que já estava acontecendo. Todos ali já estavam debaixo de maldição. O que Deus fez foi criar um caminho ali para a bênção. Olha só, segue esse caminho que vocês vão conseguir, de fato, experimentar do que é a minha real vontade. Do que é a minha real vontade. Você vai ver lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, você vai ver ele falando, vocês vão ser abençoados ao entrar, vocês vão ser abençoados ao sair, vão ser abençoados no campo, abençoado no cesto, abençoado na sementeira, vocês vão ser, os filhos de vocês vão ser abençoados. Aquela era a vontade de Deus. Aquela era a vontade de Deus. Tanto como pai, quanto como juiz, mas como juiz ele precisava fazer justiça. Então ele ficava limitado àquilo. Ele ficava limitado. Quantos aqui sabem que Deus não pode ir contra si mesmo, Deus não pode ir contra a sua própria palavra? Então ele estava limitado. E o Novo Testamento também vai descrever sobre isso. Vai descrever, de fato, sobre como as pessoas estavam debaixo de maldição e Deus estava ali promovendo restauração para o tempo certo, para o tempo definido de Jesus, quando Jesus viria. Amém? Estão compreendendo até aqui? Então, de fato, Deus tinha esses dois papéis. Perdão, tinha um papel e uma natureza. Pai. Amém? E as pessoas pensam que pessoas morrendo no Antigo Testamento, pessoas sendo destruídas, era a vontade de Deus. Quando, na verdade, a vontade de Deus era revelar o coração paterno dele. Só que ele não conseguia revelar completamente por causa do pecado, por causa da velha natureza. Amém? Ele não podia simplesmente absolver o pecado ali, porque ele era o justo juiz. Vamos ler alguns textos aí que demonstram isso. Esse eu quero que você abra comigo, de Isaías 59. Isaías, capítulo 59, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 4. Aleluia! Deus é bom. Olha o que está escrito aí. Isaías 51, 4. 59, de 1 a 4. 59, de 1 a 4. Vamos ler. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Ou seja, não é Deus que está limitado exatamente, mas agora que vai dizer no versículo 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Falando do Antigo Testamento aqui, pessoas antes de Jesus, amém? Pessoas que não eram nascidas de novo. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto deles. E por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém entra em causa com justiça. Ninguém entra em causa com justiça, ou seja, ninguém consegue, de fato, chegar diante desse tribunal e alcançar redenção. E alcançar, de fato, ali liberdade. Vai continuar dizendo, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras,
concebem maldade e geram iniquidade. Concebem maldade e geram iniquidade, ou seja, injustiça. Eles eram injustos de fato. Não nascidos de novo, possuíam de fato a natureza que não era de Deus. Eles possuíam a natureza do diabo mesmo também. E por isso eles estavam com uma condição de injustos e praticando injustiça. Existe outro texto que também vai demonstrar isso antes de Jesus. Quando Deus olha para a terra, ele vê que não há um justo sequer. Antes de Jesus, ele olha para a terra e ele vê, não há um justo sequer. Preciso de fato mandar um, preciso de fato. Deus olha para a terra e ele chega a essa conclusão como um juiz, não há um justo sequer. E como um pai pensando, eu preciso estabelecer meu plano. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Estão compreendendo até aqui? Então não era Deus que estava condenando o homem, mas o pecado estava fazendo separação entre o homem e Deus. O pecado estava fazendo separação entre o homem e Deus, como justo juiz, ele não podia ignorar simplesmente isso. Ele não podia simplesmente olhar para isso e falar, pecado, assim, tá aí. Não, ele tinha de fato que, ele olhava para aquilo e ele não podia ignorar aquela verdade de uma natureza que o homem tinha de pecado. Era uma natureza que ele possuía. Amém? Mais alguns textos aí que demonstram esse senso de justiça de Deus, esse senso da justiça de Deus, esse princípio que ele tinha. Olha que está em Deuteronômio 25:1, não precisa abrir. Quando dois homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal. Tribunal que Deus mesmo estava instituindo ali, um tribunal terreno. E os juízes decidirão a questão, absolvendo o inocente e condenando o culpado. Absolvendo o inocente e condenando o culpado. Esse princípio de lei, ele é de fato o mesmo princípio pelo qual Deus ele exerce justiça. É o mesmo princípio pelo qual Deus exerce a justiça dele. Provérbios 17:15 também vai falar sobre isso. Há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Era um senso do juiz ali, um senso de justiça, de fato, que Deus tem, que é esse senso onde o condenado, condenado, o inocente, inocente. É dessa forma que as coisas são. Amém? E isso, de fato, Deus e esse sistema judiciário, ele criou um dilema na eternidade. Ele criou, de fato, muitas perguntas, porque existia, de fato, uma criação, existia, de fato, um ser que Deus criou, que foi criado para ser a imagem e semelhança dele. Foi criado como imagem e semelhança dele, estava caído. Estava caído, estava agora com uma natureza de pecado, e isso criou um dilema. Como que Deus, sendo esse juiz santo, esse juiz perfeito, vai receber agora pecadores como filhos? Pessoas que têm essa natureza de pecado como filhos. Isso criou um dilema no sistema judiciário. Isso criou um dilema, de fato, no mundo. Como isso vai acontecer? Como que Deus, justo juiz, vai ser justo e vai ao mesmo tempo justificar o pecado? Como que esse Deus, que é juiz, mas que também é um pai, vai resgatar os seus filhos? Vai resgatar os seus filhos desse domínio do quebrar, desse domínio do pecado, sendo que ele não pode quebrar, ele não pode ir contra a sua própria justiça. Meu Deus, como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Essa era a pergunta que soava por aí. Como ele vai fazer? Como ele vai fazer? Eu quero que alguém me responda aí. Amém. Não vou escolher, não. Eu quero que alguém dê esse passo aí. Como Deus fez para resolver esse dilema? Alguém aí? Enquanto eu bebo uma água. Um corajoso, uma corajosa aí. Pode colocar no chat também. Estou olhando aqui. Como Deus resolveu esse dilema? A gente é livre do medo de errar, amém? Tiago respondeu aqui, o Cordeiro de Deus. Quero ver mais alguém aí. Como Deus resolveu esse dilema? Como Deus resolveu esse dilema? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Pode ir respondendo aí se quiser responder, amém.
Fechei ainda não, aí alguém respondeu, enviando Jesus. Boa, Júnior. Parabéns pelo passo de coragem. Enviando Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí, em 2 Coríntios 5:21. Deus tinha uma resposta de fato. Deus possuía uma resposta. Aleluia. Olha o que está aí em 2 Coríntios 5, versículo 21. Eu quero que alguém leia esse texto aí. Alguém? Alguém pode ler esse texto? 2 Coríntios 5, versículo 21. Eu posso? Pode. É meu versículo. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Amém. Deus tornou pecado aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus, ele arriscou tudo. Como Deus resolveu esse dilema? Deus, ele arriscou tudo, entregando Jesus como um resgate no nosso favor. Entregando Jesus como um resgate no nosso favor, Deus como um pai, e a gente vê isso tipificado lá quando Abraão vai sacrificar o próprio filho, Deus fala, não, para, não precisa. Deus, de fato, cumpriu isso, colocando Jesus sobre uma justa condenação. Jesus, ele assume essa natureza pecaminosa, ele assume totalmente essa natureza pecaminosa, ele assume totalmente essa condenação. Deus, ele pega e resolve todas as coisas por meio de Jesus. Ele pega e resolve todas essas coisas, todos esses dilemas, como o juiz que ele possuía, tem um filho, e esse filho caiu, e esse filho agora está, de fato, debaixo de uma natureza de pecado, eu não sei como... Não, ele sabia, na verdade, né? Isso é eu parafraseando. Eu não sei como que vai acontecer agora, e o céu naquele dilema de, e agora? Como ele vai restaurar esse que está debaixo agora de pecado, esse que está debaixo agora de condenação? E Deus, como um pai, tem uma solução. Deus, como um pai que não podia quebrar, de fato, o seu senso de justiça, ele tem uma solução. Eu vou enviar Jesus. Eu vou enviar Jesus como um cordeiro perfeito, eu vou enviar Jesus como um cordeiro sem mancha, sem ruga, e não podia ser um cordeiro normal, não podia ser um cordeiro qualquer que só cobria pecados, não. Precisava ser um homem que aniquilasse o pecado. Aleluia! Precisava ser um homem que aniquilasse o pecado, que destruísse o pecado totalmente, que assumisse essa condição, essa natureza de pecado, que assumisse essa condição, essa natureza de pecado, para que de fato aqueles que estavam debaixo de escravidão agora fossem libertos, agora fossem feitos justos. Agora diante dele, como um pai, ele tinha seus filhos de volta. E diante dele, como juiz, ele tinha aquelas pessoas, ele tinha o homem que nasceu de novo como um justo. Como um pai, ele tinha seus filhos de volta. Como juiz, ele tinha, de fato, agora, todos esses absolvidos. Debaixo de um sistema de justiça perfeito. Aleluia, ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. Jesus foi esse que foi feito pecado para nos tornar, e aí vem o que eu estava dizendo lá no início, que você já deve ter ouvido sobre a justiça de Deus, fala, mas justiça não é aquela coisa de tribunal, de réu e advogado. Pois bem, Jesus foi feito pecado, e é o que o texto vai dizer, que aquele que não tinha pecado foi feito pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Nós nos tornamos justiça de Deus. Nós nos tornamos justiça de Deus. Ele satisfez essa necessidade de justiça em Cristo. Ele satisfez essa necessidade de justiça em Cristo. Era necessário que a justiça fosse feita. E aí ele vai e realiza uma obra consumada e perfeita em Cristo Jesus. A justiça foi feita em Cristo. A justiça foi feita em Cristo. Eu quero que você coloque aí no chat. Coloque aí no chat. Ou repita comigo aqui no microfone. A obra de Jesus. Repete isso aí comigo. A obra de Obra de Jesus Jesus. A obra de Obra de Jesus Jesus. é Deus Pai fazendo justiça. É é Deus Deus Pai Pai fazendo fazendo justiça. justiça. Deus satisfez a necessidade de justiça em Cristo. É o que aconteceu. Deus Fez a Amém. necessidade de justiça em Cristo. Se quiser repetir, repita também. Amém.
De fato, a necessidade de justiça foi satisfeita nele. Aquela necessidade que havia, Jesus cumpriu, Jesus pagou. Jesus pagou, é isso que significa de fato. Jesus cumpriu a pena, Jesus pagou de fato aqui, diante de um juiz, para que você experimentasse liberdade. Para que você experimentasse liberdade. E aí a gente lembra do Barrabás. Quem é que lembra do Barrabás lá? Aparece nos filmes aí, nos Paixão de Cristo, você vai ver lá aquele rapaz todo bandido ali saindo solto. Era uma tipificação disso também. Jesus, que era justo, sendo preso, e alguém que era de fato condenado, alguém que havia cometido vários crimes, sendo solto. Era a realização da justiça, era uma tipificação ali da realização da justiça de Deus em Cristo. Aleluia! Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Estão empolgados com essas verdades? Deus é sempre bom, Deus é sempre bom. Isso aí, aquele rapaz todo bandido lá, foi solto. Mais do que isso, ele não era mais um bandido, agora ele era livre. Amém? E aí, vamos entender um pouco mais sobre isso. Abre sua Bíblia comigo aí em João 1, deixa eu ver a hora, nem 10 para as 9. João 1, versículo 16. Vamos ler o 16 e o 17 aí. João 1, 16 e 17. Todos recebemos da sua plenitude. Meu Deus. Todos nós recebemos a sua plenitude, da totalidade de quem Deus é. Graça sobre graça. Favor sobre favor. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. A graça e a verdade vieram por intermédio de Cristo. Quando nós estamos falando sobre a justiça de Deus, quando nós estamos falando sobre essa justiça que foi manifesta, essa justiça, ela é um dom gratuito. Ela é um presente, de fato, gratuito. Uma graça. Um favor imerecido que nos foi dado. Talvez você esteja pensando, ok, então isso que Jesus comprou, isso que Deus Pai, ele resolveu o dilema, agora eu preciso ir lá e conquistar o prêmio. Eu preciso ir lá e fazer uma força agora para pegar isso, esse dilema que Jesus fez, e eu vou lá e agora eu assumo isso, pegando isso por esforço. Não. A justiça de Deus em Cristo é a graça de Deus manifesta. A justiça de Deus é um dom gratuito. Dom é um presente, amém? É um presente gratuito. Abre essa Bíblia aí, esse texto também não estava no... se puderem colocar aí também, Tiago, Estevão, de Romanos 5,17, vai descrever exatamente isso. Romanos 5,17. Romanos 5,17, olha o que está escrito. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus, não do seu trabalho, mas de Deus, as riquezas da graça e a dádiva da justiça. Algumas pessoas vão dizer o dom da justiça é um presente, fato. É um presente, fato, da justiça. Reinarão em Cristo, em vida, por meio de Cristo, por meio de um só homem, a saber, Cristo Jesus. A graça, de fato, é um presente, é um favor, perdão, e a justiça é um presente da graça. A justiça é um presente da graça. Amém? A graça, ela não é... e aí as pessoas vão achar que é um conceito, é uma doutrina. Não, a graça é o próprio Jesus. A graça é o próprio Jesus. O texto vai dizer que reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo. A saber, Cristo. A graça veio em pessoa, a graça se manifestou em pessoa. É o que o texto está dizendo. A lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade foram dadas, vieram por intermédio de Cristo Jesus. Quando Jesus veio, graça veio. Quando Jesus veio, verdade veio. Jesus falou, eu sou a verdade. Pois bem, ele também é a personificação da graça. Jesus é a graça. Então, quando a gente afirma que Deus Pai é um juiz, que Deus é um pai e um juiz, perdão. Deus é pai e juiz, nós estamos, de fato, revelando a graça, de fato, por intermédio de Jesus, a graça por meio de Jesus. Nós estamos revelando isso.
essa graça que foi completa, que foi satisfeita nele, que satisfez essa condição de justiça que precisava ser satisfeita. E Deus, ele também é um juiz bom, amém? Talvez você esteja pensando, ok, então são duas facetas de Deus. Deus, por um lado, quem já viu aqui aquele filme do... Sempre que eu lembrei disso. Mas aquele filme, ou talvez quadrinho, coisa nesse sentido, que tem aquele personagem vilão do Batman lá, que é o Duas Caras, né? Ele tem um lado destruído e um lado normal, e aí ele fica fazendo até uma piada com isso, né? Ele explode lá e a cara, quem já viu isso aqui, coloca aí no chat. Deus não é um Deus duas caras que uma hora ele olha, mostra o lado de pai dele aqui, tá tudo bem, ó, sou muito legal. E outra hora ele vai olhar, mostrar o lado dele vilão, destruído. Não. E é até engraçado, porque naquele sentido lá, o Duas Caras, ele era um promotor, né? E ele achava que estava fazendo justiça, matando as pessoas lá e fazendo um monte de loucura lá. Ele achava que estava fazendo justiça com as próprias mãos. E de fato, Deus não é esse que é ruim como juiz e bom como pai. Não é isso que eu estou querendo dizer. Deus, como juiz, também é bom. Deus continua com o seu caráter de bondade mesmo como juiz. Ele estava disposto, de fato, a fazer tudo em nosso favor. E ele achou a solução de enviar Cristo. Um exemplo que eu posso dar para você disso imagina que você está dirigindo para o trabalho, um exemplo aqui, você está lá dirigindo para o trabalho e você está atrasado para chegar ali no horário, amém? Para bater o ponto lá. E você está dirigindo e você decide ir na velocidade máxima que você consegue ali, mesmo respeitando ali a segurança. E aí você está já dirigindo numa velocidade que é acima do limite e você é pego. Você é pego, amém? E aí você vai para um tribunal, diante de um juiz, e lá constata mesmo, o radar constatou, você estava andando a 90 e tinha que estar andando a 60. Você estava correndo, você causou perigo, você podia ter causado um acidente, não poderia fazer isso, está fora da lei realmente. Ali você está ali, de fato, sendo julgado por um juiz. E aquele juiz, ele, de fato, ele dá ali uma pena, ele olha, realmente, isso aqui tem uma multa para isso, uma multa aqui vou colocar aqui R$ 2.000, uma multa aqui de R$ 2.000, você paga, você paga aí uma multa de R$ 2.000, essa é a lei, eu preciso cumprir isso aqui, que precisa ser realizado, precisa ser completo, é o sistema de justiça. E aí aquele juiz bate o martelo e diz, olha, é isso, tem essa lei, tem essa sentença, quando eu falei, R$ 2.000 de multa. E aí aquele mesmo juiz vai lá, acaba ali a sessão, e aquele rapaz, aquele boleto ali já impresso na hora, ó, que já está impresso, toma um boleto para você, R$ 2.000. E o juiz, na mesma hora, ele desce ali do tribunal, ali da cadeira dele de juiz, e ele tira do bolso, na hora ali ele tira do bolso, R$ 2.000, coloca assim e fala, ó, tá pago. Eu dei a sentença, agora eu estou pagando. Eu dei essa sentença, eu julguei essa sentença de acordo com o sistema aqui, e agora eu estou pagando essa sentença. Eu estou pagando essa sentença, e aquele homem, aquela pessoa, sai ali atônita com aquilo. Meu Deus, o que foi isso que aconteceu? Maravilhada com a bondade daquele juiz, com o caráter daquele juiz. Quantos que sabem que aquilo tem a ver muito com o caráter daquele juiz de eu vou absolver essa sua... Eu vou, de fato, julgar com essa pena, mas toma aqui, tá pago. E aí aquele juiz não satisfeito, aquele homem sai depois de ter pago sua dívida ali com a justiça, com o dinheiro que foi dado para ele. E ele sai ali feliz, tentando entender o que aconteceu. E aquele juiz segue ele e vê aquele homem indo entrar no carro, e ele vê aquele homem com um carro mais velho ali, e ele olha para aquele homem, tira uma chave do bolso e diz, ok, tô vendo, esse carro seu já tá um pouco mais velho, né? Já tá mais batidinho. Pois bem, toma aqui essa chave, o carro já tá pago, é seu. Aquele mesmo juiz fazendo isso. Toma aqui, é seu. O carro tinha acabado de sair da concessionária.
Isso é de fato o que Deus Pai fez com a gente. E aí depois, na história, aquele homem ainda descobre que aquele juiz era pai dele. Ele descobre que aquele juiz era pai dele ainda. E isso foi o que Deus fez com a gente. Ele cumpriu o papel dele de juiz, mas ele também pagou a nossa sentença. E ele não só pagou a nossa sentença, como ele ainda nos deu a mais, ele ainda nos deu um carro novo. Essa é a bondade de Deus. Essa é a bondade de Deus, que mesmo cumprindo o seu papel como um juiz, mesmo cumprindo ali a sentença, fazendo ali, dando sua sentença, ele consegue com a sua graça ultrapassar isso. Ele consegue, por meio da graça, ultrapassar isso. Amém? E quando a gente ouve uma história como essa, a gente pensa às vezes, quer dizer, ninguém vai pensar que essa história tem a ver com aquele homem. Ah, não, aquele homem mereceu o que a conta dele fosse paga, ele mereceu, porque ele estava atrasado para o trabalho. Ninguém pensa isso. Todo mundo sabe que ele infringiu algo ali, podia ter atropelado alguém. Aquele acontecimento não é sobre aquele homem. Não é sobre o que acontece com aquele homem, é de fato sobre o caráter, sobre a natureza daquele juiz, que também era um pai. Era sobre o caráter dele, da mesma maneira, a justiça de Deus não é sobre a sua atribuição, não é sobre o seu esforço, não é sobre o seu senso, não, é sobre o caráter do pai, é sobre a natureza do pai. Não estava baseado nas habilidades daquele homem, não está baseado nas suas habilidades. Está baseado no caráter de Deus, na graça de Deus. E aí pensa você como que você reagiria numa situação dessa. Você infringiu ali, tomou uma multa e o juiz foi lá e pagou sua multa e te deu um carro. Ninguém sairia desse tribunal pensando, nossa, eu errei muito feio, eu sou muito errado. Ó, eu falhei, e eu bati, ó, perdão, eu infringi a regra, e eu não sei o que, eu tomei uma multa, e eu, não. Ninguém sairia assim. Todo mundo sairia, de fato, com uma consciência de, meu Deus, quem é esse que pagou minha conta? Quem é esse que ainda me deu um carro? Que tipo de bondade é essa? Eu preciso entender mais disso. Eu preciso conhecer mais essa pessoa, eu preciso entender quem é ele. Ninguém teria essa reação de, ó céus, ó vida. Não! Da mesma maneira, o que você recebeu, a reação que é esperada de você é, quem é esse? Ele é meu pai, eu preciso entender mais disso. Não é uma reação de, ó, eu sou culpado e condenado. Não! Ninguém teria essa reação. Percebe como é ilógico, como não faz sentido reagir dessa maneira diante da graça de Deus, reagir dessa maneira diante da justiça de Deus manifesta em Cristo. E nós estamos falando sobre justiça, amém? Estamos falando do mesmo tema. A gente precisa de fato mergulhar e conhecer essa graça que é Jesus. Conhecer essa graça que é Jesus. Essa obra consumada da justiça de Deus. E nós temos algumas definições aqui de justiça de Deus para você. Só se puder colocar aí no chat algumas definições desses aspectos da justiça que vão nos ajudar nisso. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, deixa eu ver. Amém? Tudo acontecendo. Primeiro, vamos entender aí o que é justiça. O que é justiça? Amém? A palavra justiça, no grego, é a palavra dikaiosune, ou dikaiosuné. Pode dizer aí como você entender aí, amém? É grego. Que ela tem um sentido, de fato, de uma condição aceitável diante de Deus. Uma condição aceitável para Deus. Amém? A justiça é uma condição aceitável diante de Deus. Diante de Deus como um juiz, uma pessoa ali que tem uma condição ali de alguém que está agora num lugar que é aceito. Um lugar que é aceito por Deus. É o estado daquele como deve ser mesmo. A justiça é o estado daquele como deve ser. No caso de nós, redimidos, estado como nós devemos ser. Justos. Declarados justos como nós fomos. Essa que é a justiça de Deus, uma condição aceitável diante de Deus. Para você entender também o que é a palavra juízo, amém? E nós vamos aprofundar mais nisso ao longo dessa semana, amém? Hoje é uma introdução. A palavra juízo, não a palavra, mas o significado de juízo, é uma condenação, de fato, dada ao pecado. Uma condenação dada ao pecado.
O juízo é o resultado de quando a justiça é quebrada. O juízo é um resultado para quando a justiça é quebrada. É uma correção ou um extermínio daquilo que estava destruindo a justiça, que estava se opondo à justiça, que estava se opondo a essa condição aceitável. Amém? Isso que é juízo. Aí também, acho que eles estão colocando aqui, amém. Justificar. O que é justificar? É pronunciar de maneira formal uma sentença de aceitação. Declarar algo legalmente justo, absolver algo. Declarar justo, isso que é justificar. Quando você declara uma coisa justa. Amém. Está sendo tudo colocado aí, são só definições para você entender, para você aprofundar nisso, para você que está anotando também. E aí, justificação, isso aqui é importante, pega esse. Justificação é tornar algo justo, sem culpa e agora apropriado, agora aprovado. Tornar uma pessoa agora num padrão aceitável. Isso é de fato quando alguém é justificado. Quando alguém é justificado, é alguém que foi tornado justo. Alguém que foi tornado sem culpa. Alguém que agora é aprovado. Alguém que agora está num padrão aceitável. E a justificação, ela é de fato um ato livre, como aquele juiz que deu o dinheiro, que deu o carro. É um ato livre da graça de Deus. É 100% realização da graça de Deus. 0% de obras. 100% uma realização da graça de Deus. A justificação é de fato a mudança. É de fato quando alguém é tornado de pecador, que antes era condenado, alguém que estava numa posição de pecador, numa posição de condenado, para agora uma posição de santo, uma posição de aprovado. Isso significa justificação. Amém? E justiça de Deus, que é o nome dessa aula, que é o nome dessa semana, nós estamos aprofundando aí. Justiça de Deus é a capacidade, e a gente sempre repete isso, já deve ter me ouvido falando isso alguma vez, é a capacidade de estar diante de Deus. Capacidade de estar diante dele. Sem nenhum medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação nenhuma, mas chamando Deus como um pai, de fato. Chamando Deus de pai, como se o pecado nunca tivesse existido. Como se o pecado nunca tivesse existido. Isso é a justiça de Deus em Cristo. Essa é a definição do que é essa justiça de Deus em Cristo. Essa capacidade que você tem de estar diante dele. Agora sem culpa, sem condenação, sem inferioridade. E precisa ficar muito claro para você, aleluia, precisa ficar muito claro para você que justificação, esse ato de tornar alguém justo, não é um processo. Não é um processo. Não é um processo onde eu vou sendo justificado de pouquinho em pouquinho. Onde você, não, eu sou um pecador que está sendo justificado. Não. De fato, você foi justificado em Cristo. Você foi justificado em Cristo. Vamos ler textos aí que demonstram isso. Abra sua Bíblia aí em Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. De fato, a justiça de Deus é uma condição instantânea. No momento em que nasceu de novo. No momento em que você nasce de novo, você recebeu essa condição, essa posição de justiça de Deus em Cristo. Não é, como eu estava dizendo, é 100% graça, 0% obras. No momento em que você nasceu de novo, você recebeu dessa graça, você foi justificado. Olha o que está escrito aí. Eu quero que alguém leia Romanos 5. Romanos 5, versículo 1. Alguém pode ler, já está até no chat aí. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz. Senso de saúde e plenitude com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Temos paz com Deus. Uma vez que nós somos tornados justos, uma vez que agora nós saímos dessa condição, dessa posição, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus. Quem lembra daquela música? Nós temos paz com Deus. É exatamente isso. Você tem paz com Deus. E não é de fato o que você faz, não é porque você orou muito hoje, ou porque você não fez nada de errado, não. Você tem paz com Deus porque você foi justificado pela fé em Cristo Jesus.
Você tem paz com Deus por causa disso, porque você creu no sacrifício de Jesus. Você creu de fato no que Jesus fez, e desde lá então, desde lá até hoje e até a eternidade, você tem paz com Deus. Você está em paz com Deus. Você foi justificado. Você foi de fato tornado de uma posição de pecador agora para uma posição de justo. Para uma posição de justo. Amém. Nós lemos esse texto, 2 Coríntios lá, que diz isso, que ele foi feito pecado. Quero te lembrar isso de novo, porque talvez esteja arranhando aí na sua mente. Eu vou ficar repetindo que você passou de pecador para justo, mas é o que a palavra vai dizer. Que ele foi feito pecado. Deus o tornou pecado, para que você fosse feito justiça de Deus. Está na palavra, amém? E aí agora Romanos 5, versículo 8, também descreve que nós recebemos essa justificação por meio dele. Por meio da fé nele, nós recebemos isso. Nós recebemos essa graça. Amém? Romanos 5, versículo 8, esse eu vou ler aqui. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Isso é uma demonstração completa do amor de Deus, perfeita do amor de Deus. Cristo morreu em nosso favor. Graça. Cristo morreu em nosso favor. Isso é demonstração da graça, favor de Deus. Quando ainda éramos pecadores, no passado, não no presente, no passado, nós éramos, quando ainda éramos pecadores. Se ele colocou no passado, é porque no presente é outra coisa. Presente agora, e o versículo 9 vai dizer isso, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então, de fato, aquela condenação do juízo, aquele juízo, nós fomos salvos dele. Justificados pelo seu sangue, por meio do sangue, nós somos salvos do juízo, dessa ira. Versículo 10, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Reconciliação não tem a ver com você. Foi para você, mas não tem a ver com o que você fez. Foi para você, mas não tem a ver com as suas obras. Foi para você, mas não tem a ver com a sua força. Não. Teve a ver com o que Jesus fez. Teve a ver 100% com o que Jesus fez. Então, a justiça, precisa ficar muito claro para você hoje, a justiça não é uma posição que o homem vai alcançar, uma posição que o homem pode alcançar, pode realizar, um trabalho, um esforço pelas obras, não. Mas um presente, um dom, ao que foi dado por Deus, ao que foi dado por Deus pela graça. Amém? E aí, Romanos 5,17, a gente já até leu, quero reler de novo aqui para você. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Você está agora reinando em vida por meio de Cristo. Você não está mais debaixo da morte. Você não está mais debaixo da morte por causa da ofensa de Adão. Não, você recebeu agora a abundância da graça. Você recebeu agora um presente da justiça. E agora você vive e reina por meio de Jesus. Você reina em vida por meio dele. Aleluia! Amém! Coloque aí se está recebendo algo. Coloque aí se está empolgado com essa palavra, se está empolgado com essa verdade. Quero ver aqui no chat, estou olhando aqui o chat. Aleluia! Amém! E apesar de ser impossível para aquele tribunal, para aquele sistema de justiça, essa posição, ela deveria ser alcançada por um homem. Só um homem podia satisfazer aquela justiça, porque foi um homem que tinha caído. Só um homem podia satisfazer aquela condição, porque foi um homem que quebrou aquela condição. Só um homem podia novamente restaurar a justiça, porque um homem havia quebrado aquela justiça, aquele senso de justiça. Amém. E quem foi esse homem?
Jesus, Deus, de fato, Filho, Deus é Filho, ele vai ali, o Filho de Deus, ele pega e ele se esvazia e se faz homem, ele se esvazia da sua glória, está lá em Filipenses 2:4. Pessoal, aí se puder colocar Filipenses 2:4 e 5, vai dizer isso, que ele se esvaziou de fato da sua glória, embora sendo Deus, o texto vai dizer isso, embora sendo Deus, considerou que isso não era algo no qual ele deveria se apegar. Se esvaziou da sua glória, andou como um homem, morreu também como um homem. Satisfez, de fato, a lei se cumpriu nele, e ele viveu, andou pela terra como um homem. Aleluia. Tá, me descarregou, peraí. Ele viveu, de fato, como um homem. E, vivendo como um homem, ele foi, de fato, e tomou aquele cálice, amém? Tomou aquele cálice, e era para nós. Sofreu aquilo que era para nós termos sofrido. E satisfez essa condição. Satisfez essa condição como um homem. Como um homem de fato, amém? Então, através dessa obra de Jesus, que foi de fato sua morte, que foi de fato seu sepultamento, ele morreu, e ele foi colocado de fato num túmulo, depois ele ressuscita, depois ele sobe, ele vai aos céus, e ele é entronizado, uma justiça, uma obra completa de justiça, nós vamos ver mais disso ao longo da semana, uma obra completa de justiça, e foi através dessa obra que nós fomos redimidos. Foi através dessa obra que nós fomos, como estava dizendo antes das definições, justificados. Foi por meio dessa obra. Então, isso significa que agora nós podemos nos achegar a Deus. Nós estamos próximos de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus. Na verdade, nós já estamos aproximados, amém? É só uma forma para você entender que agora nós podemos viver isso, essa proximidade de Deus, como Adão e Eva faziam. Adão e Eva, antes de pecar, eles possuíam, de fato, essa natureza, essa imagem e semelhança com Deus, que agora nós também possuímos. E da mesma maneira que eles, agora sem nenhuma condenação, sem nenhuma culpa, eu preciso repetir isso para você 1 milhão de vezes, sem nenhuma condenação, sem nenhuma culpa, sem nenhuma vergonha, nenhum complexo de inferioridade. Você agora está próximo de Deus, você pode se aproximar, você pode, de fato, estar conectado com Ele. De maneira perfeita, de maneira agora total, definitiva. Nós estamos diante do Pai nas mesmas condições. Nós estamos diante do Pai nessas condições. É a nossa posição agora, é a mesma posição que Jesus tem diante do Pai, e agora nós temos também porque nós estamos nele. Essa mesma posição, esse mesmo lugar que Jesus está diante do Pai, de Filho, essa união perfeita que Jesus tem com o Pai, nós também temos, por causa do que Jesus fez. Por causa dessa condição satisfeita, perfeita em Cristo. Amém. Aleluia. Vai abrindo já comigo aí em Hebreus 10:19. Amém. Hebreus 10:19. Nós agora vivemos de fato como se o pecado nunca tivesse existido. Porque Jesus aniquilou o pecado. Você concorda comigo que na relação entre Jesus e Deus Pai não há pecado? Não há pecado, o pecado de fato não tem lugar ali. E nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos numa união perfeita com Ele. A palavra vai dizer isso, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Nós temos uma união perfeita com Jesus. Em Jesus, com o Pai também. Então, de fato, nós vivemos e nos movemos, e essa é a posição que nós estamos, sem culpa, sem condenação, sem vergonha. É engraçado falar isso, sem vergonha, mas é isso mesmo, sem vergonha alguma diante do Pai. De fato, andando como se o pecado nunca tivesse existido. Agora, com essa justiça que nós nos tornamos, nós de fato somos tão justos como Jesus. Parece chocante talvez para você, meu Deus, falou que a gente é tão justo como Jesus. Porque agora, de fato, nós somos gerados nele. Nós temos a mesma natureza dele, a mesma posição dele. Lembra do início? Mesma natureza, mesma posição, mesma identidade. Mesma natureza, mesma posição e mesma identidade. Se alguém puder colocar isso aí no chat. Mesma natureza, mesma posição, mesma identidade que Jesus. Por isso nós nos tornamos como ele é. João vai dizer isso.
Assim como ele é, nós somos esse mundo. É quem nós nos tornamos de fato. É quem nós nos tornamos de fato. Olha o que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, antes de Jesus, era um lugar que só o sacerdote entrava. E ele ainda tinha que entrar com um sino no pé, porque se houvesse ainda algum pecado que não foi expiado, não foi coberto ali entre o povo, diante daquela justiça, aquele homem com uma natureza pecaminosa ainda, se ele não tivesse ali, se não tivesse tudo certo, aquele homem ia cair e morrer. É esse lugar que agora em Hebreus está descrevendo que nós temos plena confiança para entrar na presença de Deus, nesse lugar onde fica a glória de Deus, a glória de Deus. Nesse lugar nós temos plena confiança para entrar pelo sangue de Jesus que foi derramado. Pelo sangue de Jesus que foi derramado, nós entramos nesse lugar da presença de Deus, nós estamos nesse lugar da presença de Deus. Que nem o sacerdote podia entrar. Amém? Podia entrar ali com as ressalvas dele, mas mesmo assim ele não podia desfrutar, ele nem entrava naquilo com confiança. Ele não entrava na presença de Deus com confiança, mas nós entramos. Com pleno, o texto vai falar de plena confiança, uma confiança completa. Aleluia! Amém. Olha que também está em 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus, de fato, reconciliou o mundo em Cristo, reconciliando consigo mesmo, amém, por meio de uma obra que era totalmente dele, como eu estava dizendo, 100% graça, por meio de uma obra que era totalmente dele, ele estava reconciliando com ele mesmo o mundo. É isso que esse texto significa. Deus estava realizando toda a obra para reconciliar aqueles que haviam sido perdidos com ele. E vai dizer que ele não estava levando em conta o pecado, os pecados dos homens. Ele apenas realizou a obra e aniquilou o pecado. E ele continua, esse perdão continua operando. Amém? Nós tivemos essa aula já, e para você também que é a primeira vez que está ouvindo Mergulhados, você é totalmente perdoado. O perdão de Deus já foi manifesto. Ele não está levando em conta os pecados. Você pode, de fato, se você tropeçar em uma coisa, você pode, de fato, erguer as suas mãos e receber perdão. Perceba que eu não disse pedir exatamente, eu disse receber, de fato. Você pode receber perdão do Pai. Porque, de fato, a condição que Ele liberou sobre nós em Cristo Jesus é uma condição de perdão. É essa condição do amor de Deus que é perdão e comunhão. Perdão e comunhão. Nós fomos reconciliados perfeitamente com Deus. Perfeitamente com Deus. Então, de fato, você já entendeu isso, nós aprofundamos nisso, que você foi justificado e não por obras, você foi feito justo e não por obras, mas pelo que Jesus realizou. E aí é importante também que você entenda por que você precisa compreender sobre a justiça de Deus. Por que é importante você entender isso? Estamos já caminhando aí para o final, amém? Esses 10 minutos, 8 minutos que eu tenho aí. Olha o que está em Romanos, quero que você abra esse texto também. Romanos 1, versículo 15 até o 17, nós vamos ler. Nós aí, eu e Estevão, na sexta-feira, ficamos um bom tempo nessa série, que era a série do Evangelho. Essa série do Evangelho, era esse texto mesmo de Romanos 1, 16, 17. Nós vamos ler o 15 também. E esse texto descreve a importância da justiça de Deus. Como a justiça de Deus é central nisso. Olha que está aí, Romanos 1, versículo 15 até o 17. Por isso, eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês. Paulo dizendo isso. Que estão em Roma. Vocês que são gentios, vocês que não são judeus, eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês. Versículo 16, eu não me envergonho do evangelho, da boa notícia. O que Cristo fez? Dessa boa notícia de Jesus, dessa realização de Jesus na cruz. Eu não me envergonho desse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu,
depois também do grego. E aí o versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho, nessas boas novas que você recebeu, nessa boa notícia que você recebeu, nessa boa notícia que você creu, o que está sendo revelado nisso? A justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Confessa aí comigo, ligue seu microfone aí, vamos confessar isso. Liga aí seu microfone, se você não puder, coloque isso aí no chat. Confesse comigo aí, eu sou justo, Eu sou Eu justo sou justo Eu sou justo vivo pela fé. e e vivo vivo pela 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 fé. fé. Viva pela fé. Amém. Aleluia. Amém. Uma coisa Aleluia. está atrelada à outra. O justo, ele vive pela fé. Aqueles que receberam essa condição de justiça de Deus, só eles conseguem, de fato, viver pela fé. Por essa fé na obra consumada. Então, de fato, a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho. Ela é revelada no Evangelho, ela é o tema central do Novo Testamento. Ela é, de fato, essa revelação principal. É também o que nós podemos chamar, e o Estevão gosta bastante desse termo, eu tenho certeza, de obra consumada da cruz. Obra consumada da cruz, isso é a justiça de Deus. É aquilo que Cristo fez na cruz. É essa obra completa e perfeita que Cristo realizou na cruz. É, de fato, o centro ali do que é as boas novas. Se você for descrever as boas novas, você vai dizer para alguém, o que é esse negócio que vocês ficam falando de evangelho, de boa notícia, eu ouço vocês falando aí, eu quero entender. Você vai dizer, essas boas novas, esse evangelho é que Jesus morreu para salvar os pecadores, de fato, aniquilou o pecado, ele morreu na cruz e ressuscitou, e ele vive, e agora nós somos salvos. Todo mundo aqui tem isso bem gravado na mente, bem gravado na memória, aí você vai citar lá João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Justiça de Deus. É a realização, de fato, da justiça de Deus. A vida eterna ali não é somente uma vida para sempre. Quem estava aí no Espírito Primeiro Espaço vai lembrar disso. Mas a vida eterna é a qualidade de vida do tipo de Deus. É a mesma vida do tipo dele. A vida eterna é conhecer o Pai. Então, de fato, a justiça de Deus, ela é essa revelação principal do Evangelho. Essa revelação de Deus, de fato, satisfazendo a condição de justiça, enviando seu próprio Filho por amor de nós. Isso, de fato, é a justiça de Deus realizada. Então, tudo que Cristo viveu, tudo que Cristo realizou na terra, depois morrendo, foi, de fato, o cumprimento dessa justiça. Foi o cumprimento dessa justiça. E se você não tem uma consciência de justiça, se você não fica consciente dessa verdade, fica muito mais complicado viver pela fé. Se você não está consciente disso, de que você foi feito justiça de Deus, fica bem mais complicado viver pela fé. Porque dados alguns momentos você vai pensar que você não foi justificado, você vai pensar que você não está em paz com Deus, que você está em possibilidade de receber, que você está numa condição em que você não consegue receber, e aí você não consegue viver pela fé. Só isso já são dois bons pontos aí de por que você deve compreender a justiça de Deus. Então eu te encorajo a estar aí ao longo dessa semana. É importante que você aprofunde nisso, que você entenda nisso. A obra consumada, tem muito para aprofundar disso. A sua cura está atrelada a isso. A justiça está atrelada a isso. Sua condição, sua nova natureza está atrelada a isso. Sua prosperidade está atrelada a isso. Conhecer a justiça de Deus é o que você precisa, de fato, para aprofundar, não somente em quem você se tornou, mas também no que Jesus fez. Para aprofundar, de fato, numa vida plena em Cristo. Nessa vida que o Espírito Santo agora tem para você, onde você vai reinar em vida, onde você vai desfrutar totalmente da graça. Justiça de Deus. Amém. E eu estou falando aqui sobre consciência de justiça. De fato, quando nós estávamos separados de Deus, a gente tinha essa consciência, por causa da natureza de pecado, de sermos de fato inferiores, nós estávamos mesmo, também numa condição inferior, numa condição de condenação, numa condição de culpa.
A gente estava mesmo vivendo essas coisas. A gente tinha mesmo uma consciência que era culpada. Por causa dessa natureza, e parte dessa natureza pecaminosa que nós tínhamos era uma consciência de culpa, uma consciência de condenação. Perceba que eu falei era passado. Quando você nasceu de novo, a sua consciência culpada foi purificada também. Lembra que é uma condição, uma natureza, e você de fato nasceu de novo, você foi recriado em Cristo Jesus, uma nova natureza, uma nova posição, uma nova identidade, e recriado em Cristo Jesus, você também foi purificado de uma consciência culpada. Talvez ainda esteja ali na sua mente, não na sua consciência, mas na sua mente, um reflexo ainda disso, de inferioridade, de culpa às vezes, de condenação, mas agora que você está conhecendo de fato a justiça de Deus que é revelada nesse evangelho, você sai disso. Você já se viu alguma vez, imagino, como um culpado, como alguém que era insuficiente, alguém que era indigno, mas agora que você está conhecendo a realidade de quem você se tornou, você está conhecendo a justiça de Deus em Cristo, e isso acontecia, essa inferioridade, essa indignidade, essa insuficiência, essa culpa, essa condenação acontecia porque você não conhecia a justiça de Deus em Cristo. Você não conhecia essa realidade, o que sempre te tornava consciente de pecado, sempre te tornava consciente de culpa, consciente de indignidade, agindo como um pecador, como uma natureza na qual você não tinha mais. Mas por causa disso, por causa desse senso de inferioridade, porque você não conhecia a justiça de Deus. Mas agora que você conhece, você não está mais vivendo, você não está mais aprisionado numa vida de pecado contínuo, mas conhecendo a justiça, você entende que você pode se aproximar de Deus. Que tendo, como nós lemos, tendo sido justificados pela fé, nós agora temos paz com Deus. Nós agora temos paz com Deus. É sabendo disso que nós agora andamos à altura disso. E essa é talvez a maior razão pela qual a gente deve conhecer a justiça de Deus, para que a gente saia, para que a gente tire, e Paulo vai falar sobre isso, sobre se despir do velho homem, e também sobre uma consciência, né? Se trata ali também de uma consciência de velho homem, uma consciência de pecado, uma consciência de condenação, de tirar de fato essa consciência e desenvolver agora uma consciência de justiça. Desenvolver agora uma consciência de quem entendeu que foi tirado de uma condição de pecado para uma condição de justiça. De entender que tudo foi satisfeito em Cristo Jesus e agora eu posso desfrutar de vida plena nele. Amém? Existem outros motivos, eu vou pedir para o pessoal colocar no chat aí, por conta da hora. Amém? Mas tem mais motivos pelos quais você deve estudar a justiça de Deus, aprofundar na justiça de Deus. Motivos como, de fato, de que a justiça coloca você regenerado diante de Deus, uma posição de aceitação plena. Quer ver um outro bom motivo aqui? É um assunto vital para que você compreenda o caráter de Deus. Quando você conhece a justiça de Deus, você começa a compreender esse caráter da bondade de Deus, da natureza de Deus Pai como bom. Também é fundamental para que você entenda, para que você viva uma vida de autoridade, uma vida de domínio, de fato, que foi conferida para você em Cristo, com essa posição de justiça. Também foi dado para você um nome, que é o nome de Jesus, para que você, de fato, determine sobre as circunstâncias, para que você, de fato, coloque o diabo no lugar dele. Importante. Enfim, diversos motivos aqui. Não sei se o pessoal colocou no chat aí, se puder, coloquem aí. Depois você copia aí isso, tira um print, leia. Bons motivos aí. Para a gente fechar, eu quero ler mais um texto, dois textos. Amém? Dois textos aí. Vou citar um. Depois eu quero confessar a palavra com você. Primeiro eu quero ler, eu vou só citar, amém? Aleluia. Primeiro eu vou ler 1 Coríntios. 1 Coríntios? Eu não tenho a referência desse texto, gente. Se vocês puderem só colocar aí. Vejam como é grande o amor de Deus. Veja, isso é 1 João. Veja como é grande o amor de Deus,
que o Pai nos concedeu que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, o amor de Deus que realizou isso. O amor de Deus realizou agora esse fato onde nós somos chamados filhos de Deus. E ele vai ainda afirmar o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Mas, de fato, nós fomos feitos filhos de Deus pelo amor de Deus, por causa do amor de Deus. Outro texto de 1 Coríntios 15, 34. Já estou chegando ao final, amém, gente? Já terminei. Eu só estou lendo esses textos para você, para ficar, de fato, fixado isso na sua mente, que você é a justiça de Deus em Cristo. 1 Coríntios 15, 34. Eu vou ler aqui uma versão um pouco diferente. Sabendo agora que vocês são justos, ou seja, como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Ou seja, você só para de pecar quando você compreende de fato que você foi feito justo. Não é por seu esforço, não é por... Talvez isso vire uma chave agora aí. Talvez isso explode dentro de você como uma revelação. Quero parar de cometer tal coisa, de fazer tal coisa, de mentir, de não sei o quê. Mas eu não consigo, eu fico sempre no esforço, eu luto, e nada muda. É porque não é para você lutar. É porque é para você, de fato, compreender o lugar, a posição que você está agora. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Aqueles que não conhecem a justiça de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Vive aí, o parênteses vai dizer, vivem envergonhados por não conhecerem a justiça de Deus em Cristo. Está falando aqui, você fica vivendo em vergonha porque você não conhece a justiça. Você, de fato, fica andando em pecado porque não conheceu, não sabe que é justo. E também anda sempre envergonhado porque não sabe que é justiça. Amém. Por fim, 2 Coríntios 5,17, a gente já leu, mas eu quero ler de novo para a gente fechar. Todo mundo ligar o microfone e confessar a palavra comigo aqui. Passei 5 minutos aí, me perdoem. E assim, 2 Coríntios 5,17, olha o que está escrito. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Tudo isso provém de quem? Não provém de nós, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Eu estou lendo de novo mesmo para ficar fixado na sua mente, no seu coração. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele não estava colocando nos homens aquilo que era da natureza deles, porque ele já havia colocado em Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação. Nós estamos pregando isso, anunciando isso. As boas novas, onde está revelada a justiça de Deus em Cristo. Amém? Ligue seu microfone aí, vamos confessar a palavra para nós fecharmos. O ponto hoje é: você é justiça de Deus. Você é justiça de Deus. Você está nessa condição de justo. Você está nessa condição aceitável diante dele. Você está diante dele agora vendo como um pai. Sem culpa, sem condenação, sem inferioridade. Vendo como um pai, perfeita paz com ele. Amém? Vamos confessar a palavra aí. Microfones ligados. Diga comigo aí: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. De Deus em Cristo. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Quem eu sou. Eu sei o que eu posso. Eu sei o que eu Eu posso. sei o que eu posso. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu sei o que tenho. eu tenho. que eu tenho. Eu vivo pela fé hoje. Eu vivo pela fé hoje. vivo pela fé hoje. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem Sem culpa. Sem culpa. Sem senso de inferioridade. E sem Sem senso de Sem inferioridade. superioridade. Posso estar diante do Pai. Posso estar diante do Pai. Do Pai. Pecado nunca tivesse existido. Como se o pecado nunca tivesse Pecado existido. nunca tivesse tivesse existido. existido. Amém. Não desligue seu microfone ainda. Amém. Levanta sua voz. Vamos orar em línguas.
Rosokotso Brasa. Não é mais uma Deus em Cristo. Conscientes da posição que eles possuem, conscientes da posição que eles têm, conscientes dessa paz que eles têm com Deus. Eu declaro que cada um está agora. Uma consciência crescendo em você agora. Quando tentações não é minha posição, não é minha posição. Você vai repetir quando culpa vier sobre você, quando condenação vier sobre você, você vai repetir. Eu estou nesse lugar. Eu estou nesse lugar de perfeita paz com Ele. Quando você estiver sentindo que você está afastado, acho que eu estou afastado de Deus. Acho que eu estou separado de Deus. Você vai repetir isso. Eu sou esse Deus de Cristo. Você vai falar isso. Você come daquilo que você fala. Você desfruta daquilo que você fala. Aleluia. Aleluia. Amém, amém, amém. Glória a Deus, gente. Deus é bom. Deus é bom. Foi um bom começo, amém. Foi um bom começo. Deus é bom. Amanhã tem mais. Estamos aí, semana, como você sabe, aí foi colocado no grupo. Estamos na semana da Justiça de Deus em Cristo, de segunda a quinta. Amém? Um gostinho aí pro pessoal que não está fazendo mergulhados ainda, quer aprofundar mais nisso. No próximo ano nós vamos abrir novas turmas aí. Então fique ligado, amém? Aprofunde, pegue mesmo esses dias aí. Será poderoso. Amém? Amém? Vocês são abençoados. Estevão, Tiago, vocês têm mais algum aviso? Alguma coisa para dizer aí? Aleluia. Estevão, Tiago. Temos sim. Vou passar os avisos, tá bom, Estevão? Aí, Estevão, um pouco aqui para lembrar. Pessoal, terça, quarta e quinta nós vamos ter ceia. Então, se você estará com a gente nas aulas terça, quarta e quinta, amanhã, né? A partir de amanhã, a gente vai estar ceando ao fim das aulas. Separe aí os elementos. Está todo mundo me ouvindo bem? Só para saber. Estamos sim. Amém. Me sinaliza aí se estão me ouvindo bem. Estamos te ouvindo. Sim, ok. Então, separe os elementos, separe o pão, separe o suco de uva, para a gente poder ceiar no final da aula. Amém? Se você deseja também semear com essa visão, que deseja que isso vá mais longe, que isso chegue a mais pessoas, nós colocamos aí a chave Pix também, caso você queira ofertar. Alunos do Mergulhados que estão aqui nessa aula, ainda essa semana, procure a mim, o Estevão, o João Vitor, ou até mesmo o pastor Cláudio, mas de preferência a mim e o Estevão, e marque discipulado 1 a 1, ok? Discipulado 1 a 1 ainda essa semana. E convide mais pessoas para as próximas aulas. A gente vai ter aula aí terça-feira, quarta até quinta-feira, aula sobre justiça de Deus. Então, se você quer mergulhar mais nisso, entender o que de fato significa, como a gente começou a entender hoje, Deus ser justo, então, nas próximas aulas, é continuar aprendendo e mergulhando nisso cada vez mais. Chama a galera. Quem você viu que não estava aqui, que estava nas salas, mas não estava aqui, manda mensagem, convida para amanhã. Amém? É esses os avisos, João. Amém, amém, gente. Então, nos vemos amanhã. Ceia. Boa semana para vocês. Amanhã temos mais. Bom resto de noite aí. Sonhos, visões sobre você hoje. Amém. É isso, gente. Graça e paz. Amém, Jesus. Graças e paz, amados. Boa noite. Graça e paz, queridos. Graças e paz.